Prosseguindo então no curso, pessoal, vamos ver agora um tópico novo. Lembrando, meu nome é Rodrigo Moura Duarte, eu sou advogado da União e o próximo tópico a ser visto é sobre o Poder Judiciário e também as funções essenciais à Justiça, que estão muito correlacionadas ao próprio Poder Judiciário. Então vamos lembrar, o Poder Judiciário tem por função típica a função jurisdicional, que é inerente à sua natureza, mas ele também exerce funções atípicas, por exemplo, de natureza executivo-administrativa, quando organiza suas secretarias e concede licenças e férias para seus membros, juízes e ou servidores que lhes são vinculados. Também tem a função atípica de viés legislativo, quando elabora o seu regimento interno. Podemos conceituar a noção de jurisdição como uma das funções do Estado, mediante a qual o Estado se substitui aos titulares dos interesses em conflito para, de forma imparcial, buscar a pacificação do conflito que está ali envolvendo, aplicando, por isso, a justiça. O estudo do Poder Judiciário na Constituição perpassa por uma série de previsões sobre a carreira de juiz, promoção, etc. Logo, para ser magistrado cujo cargo inicial será o de juiz substituto, depende de uma aprovação em concurso público de provas e também de títulos, com a participação da OAB em todas as fases, exigindo isso do bacharel ou do candidato formado em direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica, e nas nomeações deverão ser obedecidas as ordens de classificação. Além dessa previsão, também temos outras, e a Constituição menciona uma muito importante, que é a necessidade de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo uma etapa obrigatória do processo de vitaliciamento, justamente a participação do magistrado em um curso oficial ou reconhecido pela Escola Nacional de Formação e também de Aperfeiçoamento de Magistrados. Ademais, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Mas pode a lei limitar a presença em alguns atos às próprias partes e seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação da intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público para a informação, casos como o direito de família que demandam uma sensibilidade maior. Outro ponto muito importante envolve as garantias atribuídas ao judiciário. Elas assumem um papel essencial no cenário da tripartição de poderes, assegurando a independência do órgão judiciário, que poderá decidir livremente sem se abalar com qualquer tipo de pressão que venha dos outros poderes. As garantias podem ser institucionais ou funcionais. No que tange às garantias institucionais, elas se manifestam na estruturação e também no funcionamento dos órgãos, na medida em que se atribui aos tribunais a competência para 1. Eleger seus órgãos diretivos sem qualquer participação dos demais poderes. 2. Elaborar o seu regimento interno. 3. Organizar a estrutura administrativa interna. Ainda na garantia institucional, há a previsão de autonomia financeira para esse poder. Nesse sentido, os tribunais elaborarão as suas propostas orçamentárias dentro de limites estipulados com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em relação às garantias funcionais do Judiciário, elas podem ser vistas em 2 grupos. O primeiro engloba as garantias de independência dos órgãos judiciários, os membros, os magistrados, quais sejam a vitaliciedade, a inamovibilidade e também a irredutibilidade de subsídios. O segundo grupo abrange as garantias de imparcialidade dos órgãos judiciários. A vitaliciedade quer dizer que o magistrado só perderá o cargo uma vez vitaliciado por sentença judicial transitada em julgado, assegurando-se a ele todas as garantias do processo jurisdicional. Ao contrário dos magistrados, os demais servidores públicos são estáveis, ou seja,
podem perder o cargo não só por uma decisão judicial, mas também por um processo administrativo e mediante um procedimento de avaliação periódica de desempenho. O afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração é uma outra situação na qual os servidores podem perder o seu cargo, que eles são estáveis, não são vitalícios. Pela regra da inamovibilidade, garante-se ao juiz a impossibilidade de remoção, sem o seu consentimento, de um local para o outro, de uma comarca para outra, ou mesmo sede, cargo, tribunal, câmara ou até mesmo também grau de jurisdição. Essa regra, contudo, não é absoluta, pois o artigo 93, inciso 8º da Constituição, menciona que o magistrado poderá ser removido, além de colocado em disponibilidade e aposentado, por interesse público, fundamentando-se tal decisão pelo voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurando-se, é claro, a ampla defesa ao magistrado. Já pela irredutibilidade dos subsídios, os subsídios do magistrado não poderão ser reduzidos, garantindo-se com isso o livre exercício das atribuições jurisdicionais. Mas é importante lembrar que o STF entende que essa irredutibilidade é a garantia nominal e não real, ou seja, os magistrados não estão livres da corrosão de seus subsídios pela inflação. No tocante às garantias de imparcialidade, quer dizer que aos juízes é vedado 1. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. 2. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. 4. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas em entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. 5. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou por exoneração. Vamos ver agora como que está estruturado o judiciário no Brasil. O STF, os tribunais superiores, o STJ, o TST, o TSE e o STM são chamados de órgãos de convergência. Eles possuem sede em Brasília e exercem jurisdição sobre todo o território brasileiro. Denominam-se órgãos ou centros de convergência porque cada uma das justiças especiais da União, trabalhista, eleitoral e militar, tem por cúpula o seu próprio Tribunal Superior, que é o responsável pela última decisão nas causas de competência dessas justiças, ressalvado, é claro, o controle de constitucionalidade que sempre cabe ao STF. Quanto às causas que correm na Justiça Federal ou nas locais, em matéria infraconstitucional, a convergência conduz ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, que é um dos tribunais superiores da União, embora não integre justiça alguma específica. Em matéria constitucional, converge-se diretamente ao Supremo Tribunal Federal, ao STF. Todos os tribunais superiores convergem unicamente ao STF, que é o órgão máximo da justiça brasileira e responsável final pelo controle de constitucionalidade de leis, atos normativos e também de decisões judiciárias. Dito isso, é importante ter em mente que o Brasil possui uma justiça comum e também justiças especializadas. A justiça comum pode ser a federal ou a estadual. A justiça especializada pode ser eleitoral, a do trabalho, a militar da União e a militar dos estados. Os juizados especiais estão inseridos na esfera da justiça comum e há juizados especiais federais e juizados especiais estaduais, responsáveis por causas de menor complexidade e que vão até um certo valor financeiro. Vamos conhecer agora a estruturação do judiciário em relação a cada ramo. Vamos iniciar pela justiça estadual.
Para ajuizar uma ação, é preciso ver a competência. Como regra geral, os processos eles começam na primeira instância. Essa é a competência originária, sendo que em alguns casos mais específicos o processo é iniciado diretamente em um tribunal, ou seja, sem passar por um juiz de vara. Assim, os tribunais podem ter competências originárias, que é o caso que eu acabei de falar, ou, como a maior parte das situações, a competência recursal. Como eu falei também, regra geral, o processo começa por uma vara estadual. E essa vara estadual pode ter subdivisões de acordo com a lei de organização judiciária de cada estado. Então, por exemplo, é possível ter uma vara civil estadual, uma vara criminal estadual, uma vara de fazenda pública estadual. Também é possível que um processo inicie-se em um juizado especial civil ou em um juizado especial da fazenda pública, que são os casos de menor complexidade. Os recursos contra as decisões das varas estaduais serão julgados pelo Tribunal de Justiça, que também possui divisões internas, tais como Câmara, turmas, cíveis, criminais, consumidor, depende de cada tribunal. Os recursos contra decisões dos juizados especiais são apreciados pelas turmas ou também conselhos recursais. É importante dizer que todos os estados possuem um judiciário estadual e que no Brasil não existe um judiciário municipal. O judiciário estadual também abrange as questões municipais. Na Justiça Federal, como regra geral, o processo é iniciado perante uma vara federal, que também pode ter divisões criminal, civil, ou perante um juizado especial federal. Recursos contra decisões das varas federais serão julgados pelo Tribunal Regional Federal daquela região. Existem 5 tribunais regionais federais no Brasil, abarcando cada um uma parte do território nacional. Portanto, o recurso para o Tribunal Regional Federal, o TRF, deve observar o Estado e o tribunal ao qual esteja vinculado. Das decisões dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais, cabem recurso para o STJ e ou ao STF, a depender da situação. Das decisões das turmas ou conselhos recursais estaduais ou federais, cabe recurso apenas para o STF. Os recursos contra decisões dos juizados especiais federais serão apreciados pelas turmas recursais federais. Em relação à Justiça Militar Estadual, o processo é iniciado nas auditorias militares, sendo que um eventual recurso é julgado no Tribunal de Justiça Militar, onde ele existir, ou, se não houver, no próprio Tribunal de Justiça. Das decisões do Tribunal de Justiça Militar ou do próprio Tribunal de Justiça, cabe recurso ao STJ. Já na esfera trabalhista, o processo começa em uma vara do trabalho e o recurso será analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho pertinente. O país é dividido em regiões, de forma que o TRT pertinente vai depender do estado ou do grupo de estados. Da decisão do TRT, vai caber recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Na Justiça Eleitoral, o processo se inicia perante os juízes e juntas eleitorais, cabendo recurso ao Tribunal Regional Eleitoral pertinente. Cada estado do Brasil possui um TRE. Da decisão do TRE, cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Agora, na Justiça Militar da União, o processo é iniciado nas auditorias militares da União, com recurso direto para o Superior Tribunal Militar. O Judiciário Militar da União processa causas envolvendo os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ao passo que o Judiciário Militar Estadual julga questões que abranjam policiais militares e também os bombeiros militares. Das decisões exaradas pelo STJ, pelo TST, pelo TSE e pelo STM, cabe recurso ao STF, que é o órgão máximo da Justiça brasileira. O próximo assunto envolve a composição dos tribunais. O artigo 94 da Constituição prevê o chamado 5º Constitucional,
que estabelece que 1/5 dos lugares nos TRFs e dos tribunais dos estados será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e também de advogados com notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelo órgão de representação da sua classe, Ministério Público ou então a OAB. Isso é aplicável também aos TRTs. O STJ apresenta a regra do terço constitucional ao invés do quinto constitucional. Em relação ao STF, ele possui 11 membros. O presidente da República escolhe e indica o nome para compor o STF, que deverá ser aprovado esse nome pelo Senado Federal, pela maioria absoluta, é a famosa sabatina no Senado. Aprovado pelo Senado, passa-se a nomeação e nesse momento o novo ministro ele é vitaliciado. Para ser um membro do STF, há alguns critérios. O primeiro deles, ser brasileiro nato. O segundo, ter mais de 35 e ter menos de 65 anos de idade. O terceiro critério, ser cidadão, estando no pleno gozo de direitos políticos. E o quarto critério é ter um notável saber jurídico e também uma reputação ilibada. Já o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, deve possuir pelo menos 33 ministros, que é o número atual de integrantes. Eles são nomeados da mesma forma que se nomeia os membros do STF e pode ser um brasileiro nato ou um brasileiro naturalizado. A composição do STJ é da seguinte forma: 1/3 de seus membros virá de juízes dos tribunais regionais federais, outro terço de desembargadores dos tribunais de justiça, 1/6 dentre advogados e 1/6 dentre membros do Ministério Público Federal e Estadual, de maneira alternada. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, ele é composto de 27 ministros, sendo que 1/5 deles será nomeado pela regra do quinto constitucional. Os requisitos para ser ministro do TST são os mesmos critérios para ser membro do STJ. Já os tribunais regionais do trabalho terão pelo menos 7 membros, chamados de desembargadores do trabalho, também nomeados pelo presidente da República. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele é composto de no mínimo 7 membros, sendo que 3 deles serão membros do STF, 2 serão membros do STJ e haverá 2 advogados dentre uma lista sextupla elaborada pelo STF e cuja escolha competirá ao presidente. Os tribunais regionais eleitorais terão 7 membros, sendo que 2 serão desembargadores do TJ local, 2 serão juízes do TJ local, 1 juiz do TRF daquela região e também haverá 2 advogados dentre uma lista sextupla indicados pelo TJ local e escolhidos pelo presidente. Os tribunais regionais federais são atualmente 5 pelo país inteiro e cada um deles terá pelo menos 7 desembargadores federais. E há também inúmeros juízes federais na região que é abrangida pelo respectivo Tribunal Regional Federal. Já o Superior Tribunal Militar, ele é composto por 15 ministros, sendo 3 oficiais generais da Marinha, 3 oficiais generais da Aeronáutica e 4 oficiais generais do Exército. Todos devem ser da ativa e do posto mais alto de cada força. Além disso, há 5 ministros civis, dentre os quais 3 devem ser advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, 1 entre juízes auditores e 1 dentre membros do Ministério Público Militar. Todos eles, civis e militares, serão nomeados pelo presidente da República. Em relação ao TJ, o Tribunal de Justiça, cada estado e também o DF possuirá 1, e a composição desse TJ variará de acordo com o tamanho do estado, a população e também a quantidade de processos que correm naquele local. Apenas é importante ressaltar que o Tribunal de Justiça do DF e de Territórios será mantido pela União, enquanto os demais TJs serão mantidos pelos próprios estados. Também há a previsão constitucional dos chamados juízes de paz,
cuja função na forma da lei é a de celebrar casamentos, verificar de ofício ou em impugnação apresentada o processo de habilitação para casamento e também exercer atribuições conciliatórias sem viés jurisdicional, além de outras previsões que uma eventual legislação possa atribuir a eles. Um importante órgão do Judiciário, criado com a reforma do Judiciário em 2004, é o Conselho Nacional de Justiça, ou CNJ. Ele é composto por 15 membros com mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Dos seus 15 membros, 9 são oriundos da magistratura. Vamos ver quem são. Um é o presidente do STF, outro é um ministro indicado pelo STJ. Temos também um ministro indicado pelo TST, um desembargador de TJ indicado pelo STF, um juiz estadual indicado pelo STF, um desembargador federal indicado pelo STJ, um juiz federal indicado pelo STJ, um desembargador do trabalho indicado pelo TST, um juiz do trabalho indicado pelo TST. Os outros 6 membros decorrem do Ministério Público, da Advocacia e da Sociedade. Vamos ver quem são. Um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República. Um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelo órgão estadual pertinente. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibadas, indicado um pela Câmara e outro pelo Senado. A função primordial do CNJ é a de controlar a atuação financeira e também a atuação administrativa do Judiciário, bem como verificar o cumprimento do dever funcional dos juízes. Porém, a Constituição menciona várias atribuições ao CNJ. Vamos ver alguma delas. Uma primeira atribuição importante é a de zelar pela autonomia do Judiciário e também pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar a adoção de providências. Outra competência muito importante é a de rever, de ofício ou por provocação, processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 1 ano. Outra competência, elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e também sobre sentenças prolatadas por unidade da Federação, nos mais diferentes órgãos do Poder Judiciário brasileiro. Uma outra incumbência é de receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos de serviço notarial e de registro que atuem por delegação do poder público ou que sejam oficiais, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais pertinentes, podendo avocar processo disciplinar em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurado, é claro, a ampla defesa. É importante mencionar o fato de que o CNJ não exerce função jurisdicional, ou seja, suas decisões podem ser revisadas pelo Judiciário. Além disso, o CNJ não pode interferir no conteúdo de uma decisão emanada por um juiz. Vimos então como que o Judiciário no Brasil ele está estruturado, quais são seus órgãos, sua composição, e também vimos um importante órgão que é o CNJ, sua composição e também as suas atribuições. Todos eles prestando algum tipo de atividade jurisdicional ou não, como é o caso do CNJ, para permitir ao Poder Judiciário exercer a sua função jurisdicional típica, como também as suas funções atípicas.